Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje falar de mais uma ferramenta da qualidade, uma ferramenta muito utilizada e que traz muitas vantagens para as organizações que se utilizam desta ferramenta. A ferramenta é conhecida por três nomes: diagrama de Ishikawa, diagrama de causa e efeito ou também por espinha de peixe, certo? Então tem esses três nomes. Então o que é que vem ser o diagrama de Ishikawa? O diagrama de Ishikawa, ele é um diagrama que visa estabelecer a relação entre o efeito, que no caso é o problema que eu quero resolver, e todas essas causas que aconteceram para que tivesse esse problema, todas essas causas desse processo. Cada efeito possui várias categorias de causas, que por sua vez podem ser compostas por outras causas, que são as subcausas, isso nós vamos ver mais na frente, tá? O diagrama de Ishikawa ele foi criado na década de 60 pelo japonês Kaoru Ishikawa. O diagrama leva em conta todos os aspectos que podem ter levado à ocorrência do problema, essa anomalia, como se chama também, né? O processo estava seguindo, aí teve um problema, teve uma anomalia e que causou a interrupção desse processo. Então causou um problema. Então dessa forma, ao utilizá-lo, o método, as chances de que algum detalhe seja esquecido vão diminuir consideravelmente, porque quando eu faço o diagrama eu vou listando todas as possíveis causas e ali também colocando as subcausas e eu com certeza fica mais difícil de eu esquecer. Neste método, todo problema tem causas específicas e essas causas devem ser analisadas e testadas uma a uma com o objetivo de comprovar qual delas está realmente causando o efeito, está causando o problema. Então eu vou testar todas as causas para ver quais são ou qual é a causa que está causando o problema, porque pode ser uma causa, pode ser duas, três, quatro, cinco, seis, tá certo? Então nós temos que testar todas, porque quando eu elimino as causas que causam o problema, lógico, eu elimino o problema. Então, o diagrama de Ishikawa é uma ferramenta prática, é muito utilizada para realizar a análise das causas raízes dos devidos problemas e também fazer avaliações das não conformidades, daquilo que não está conforme, aquilo que foi estabelecido, né, daquela linha de produção, por exemplo, de um processo gerencial, tá certo? Onde é que eu posso utilizar esta ferramenta? Então é possível aplicar o diagrama de Ishikawa em diversas situações e de diferentes maneiras. Entre elas nós podemos destacar aqui a utilização para visualizar as causas principais e secundárias do problema ocorrido. Eu posso utilizar para ampliar a visão das possíveis causas deste problema, enxergando este problema de maneira mais sistêmica e muito mais abrangente. Eu não tenho a visão microscópica, eu tenho uma visão do todo agora, tá certo? Eu posso utilizar para identificar soluções, onde eu vou estar otimizando os recursos disponíveis pela empresa, certo? E também para gerar melhorias em todos os processos ou o processo o qual se tem o problema para ser solucionado, ser resolvido, tá? Então a finalidade do diagrama é a construção de um gráfico onde se vai organizar o raciocínio em discussões de um problema prioritário em diversos processos, tá? Esse diagrama na verdade vai ser o diagrama que nós vamos montar, que a gente vai ver mais na frente, que parece realmente como uma espinha de peixe. Então, geralmente, essa técnica é utilizada para realizar o gerenciamento e o controle de qualidade dos processos dentro das organizações, mas eu posso me utilizar da ferramenta para uma infinidade de situações. Não está limitado a essas duas situações, mas eu posso, qualquer processo dentro de uma empresa, eu posso estar utilizando o diagrama de Ishikawa, tá certo? O diagrama de Ishikawa ele possui 6 tipos de categorias que são utilizadas para classificar o problema. Então, essas 6 categorias são elas: a mão de obra, a máquina, o método, o material, o meio ambiente e a medida, tá certo?
Eu posso, em um problema, me utilizar das 6. Como eu também posso, em um problema, me utilizar das 4 primeiras. Tá? Algumas empresas, alguns profissionais, às vezes acrescentam até mais uma categoria que é a categoria do management, que vem ser o gerente, o gerenciamento, mas a maioria se utiliza dessas 6 categorias que vão com certeza encontrar as possíveis causas, as possíveis subcausas dentro de cada causa dessa aqui. Por exemplo, mão de obra, eu vou ter outras causas dentro dela, como por exemplo, treinamento, supervisão, motivação do pessoal, tá? Por exemplo, a máquina, eu posso ter subcausas que seriam manutenção da máquina, qualidade da máquina, especificação da máquina. Por exemplo, o método. Será que esse método realmente é o método eficiente, eficaz para a gente fazer determinada atividade? O fluxo, a tolerância, a instrumentação, no material. Será que realmente o material é o material correto? Será que eu não preciso de um estoque daquele determinado material? A qualidade do material é favorável? As especificações, o rendimento, a perda. Então, assim, as categorias vão ter subcategorias ou subcausas que vai afetar o processo, tá certo? E nesse processo essas causas vão dar um efeito, que o efeito é esse, o problema que eu tenho que resolver, que vai ficar lá na ponta. Bom, pessoal, então as categorias que podem estar causando determinado problema no processo são essas que nós vimos e vamos falar um pouquinho mais de cada uma agora. Então, primeira categoria é a mão de obra. Então, o problema pode estar no comportamento errado do trabalhador em relação a fazer a atividade como deveria ser. Então, ele deve estar fazendo errado por determinados motivos, tá? Falta de treinamento, falta de capacitação e outros mais. A máquina. O problema poderá estar numa máquina utilizada para a realização de um processo. Talvez não seja a máquina adequada, talvez não seja o maquinário adequado, talvez o maquinário já esteja obsoleto e eu preciso trocar. Então isso a gente vai ter que analisar. O próximo é o método. O problema poderá estar na metodologia do trabalho. Então será que é o método correto de eu fazer? Será que eu não preciso melhorar esse método, não preciso melhorar a forma de fazer esse trabalho, esta atividade? Então eu tenho que analisar também. O material. O problema está no material que está sendo utilizado para realizar o trabalho. Este material é um material de qualidade? Este material atende às minhas especificações? Então eu tenho que analisar também. O meio ambiente. O problema está no ambiente externo ou interno à empresa? Então nós podemos analisar tanto externamente quanto internamente a empresa. Então trago aqui para vocês o exemplo do um problema do ambiente externo, por exemplo, a poluição, e o interno, a falta de espaço dentro da empresa. Temos também a questão da medida, que seria a última categoria. Então o problema poderá estar numa medida que foi utilizada, numa autorização para fazer determinado serviço. Então eu tenho que analisar isso, tá? E como elaborar esse diagrama? Tá? Nós temos aqui 6 etapas que são fundamentais para nós elaborarmos o diagrama de Ishikawa. Então, quais seriam essas etapas? Primeiro, eu tenho que definir e delimitar claramente o problema. Eu tenho que saber o que eu tenho que resolver. Tá? Segundo, eu vou convocar a equipe para fazer análise e definição da metodologia. De que forma nós vamos resolver este problema? Então, eu posso me utilizar aqui da técnica do brainstorm. Tá certo? Terceiro, eu vou definir as principais categorias e buscar as possíveis causas. Então, como eu falei, nós podemos utilizar 2, 3, 4, 5 ou as 6 categorias. Vai depender do problema. Tá certo? Então, não necessariamente vamos utilizar as 6, mas podemos utilizar as 6, podemos utilizar menos. Quarta, eu vou construir o diagrama no formato de uma espinha de peixe e vou agrupar as causas. Tá certo? Então eu desenho a espinha de peixe,
para poder ir agrupando as causas que eu acredito que seja a causadora do devido efeito que causou o problema. Quinto, eu vou detalhar cada causa identificada preenchendo o diagrama, tá? Vou preencher o diagrama do espinha de peixe. E sexto, eu vou analisar e identificar no diagrama as causas mais prováveis, porque como eu vou estar me utilizando desta técnica do brainstorming, vai surgir várias ideias, várias soluções. E no final eu preciso agrupar aquelas ideias que realmente, ou aquelas causas que realmente nós percebemos na técnica, na hora de elaborar, quais são as que realmente são causadoras do devido problema, tá? Então o diagrama de Ishikawa, ele tem todos esses componentes. Nós vamos ver agora esses componentes porque vai se tornar um documento formal desta solução do problema. Então nós temos como componentes o cabeçalho, que vai trazer o título, vai trazer a data, o nome do autor, o nome do grupo de trabalho. Nós temos o efeito, que contém um indicador de qualidade, o enunciado do projeto, que é o problema. Este efeito ele vai ter que ser escrito no lado direito, desenhado no meio da folha. Nós temos o eixo central, que é essa flecha horizontal desenhada de forma a apontar para o efeito. Usualmente nós desenhamos isso no meio da folha, tá? Temos as categorias, que vai representar os principais grupos de fatores relacionados com o efeito. As flechas elas são desenhadas inclinadas. As pontas convergindo para o eixo central, que é que vai dar o efeito lá da espinha de peixe. A causa potencial, dentro de uma categoria que pode contribuir com o efeito. Essas flechas são desenhadas em linhas horizontais, apontando para o ramo da categoria. Então eu tenho uma categoria, por exemplo, mão de obra, e eu tenho subcausas, ou subcategorias, que eu vou colocar na horizontal. Por exemplo, mão de obra. Eu percebi que o problema aconteceu devido à categoria mão de obra, porque o funcionário ele não tem treinamento, ele não tem capacitação. Então isso eu coloco na horizontal da linha da categoria mão de obra, certo? Subcausa, causa potencial, que pode contribuir com uma causa específica, que são ramificações de uma causa. Nós vimos que eu acabei de falar, tá certo? Aqui eu trago para vocês um modelozinho, um modelo simples, tá? Onde eu tenho a linha horizontal, lá no final eu tenho o efeito ou problema que eu vou colocar. Eu tenho as linhas das categorias, que elas vão encostar, tanto em cima quanto embaixo, na linha horizontal, e tenho as causas ou subcausas de cada categoria, que pode ser percebido na hora de estar se fazendo o diagrama e de estar procurando soluções, ideias para se resolver esse problema. Então, pessoal, quais são as razões para se fazer um diagrama de Ishikawa? Tem várias, eu trouxe aqui para vocês algumas. Então, a primeira é para identificar as informações a respeito das causas do seu problema, para organizar e documentar as causas potenciais de um efeito ou característica de qualidade, para indicar o relacionamento de cada causa e subcausa às demais e ao efeito ou característica de qualidade, e também reduzir a tendência de procurar uma causa verdadeira, procurar somente aquela causa, em prejuízo do desconhecido ou esquecimento de outras causas potenciais. O que vem ser isso? Ou ocorreu um problema porque o funcionário não tem treinamento, por exemplo. Essa é a causa verdadeira. Mas só que, quando se faz o diagrama, a gente percebe que o maquinário não era o correto, a metodologia de fazer o processo não era o correto, existiam problemas dentro da empresa, no ambiente. Então, assim, pode ter várias causas, não é somente uma. Então, por isso se faz o diagrama, e ele vai nos dar esse subsídio de entender todo o processo. Eu vou ter essa visão sistêmica do todo, tá certo? Então, por isso ele é importante, é uma das razões de se fazer isso. E, como benefícios, o que o diagrama de Ishikawa traz de benefício para as pessoas que participam e para a organização que também utiliza? Então, ajuda a enfocar o aperfeiçoamento do processo, registra visualmente as causas potenciais que podem ser revistas e atualizadas, provê uma estrutura para o brainstorming que talvez não tenha dentro da empresa, e eu vou me utilizar agora
para tudo, vamos utilizar essa técnica do brainstorm. Posso utilizar outras? Pode, mas a gente traz aqui o brainstorm, que é muito interessante ser utilizado. Envolvimento de todos para os problemas organizacionais. E por último, e também muito importante, vai motivar o trabalho em equipe. Então esses todos são benefícios que a técnica, a ferramenta ou técnica, como queira chamar, da qualidade diagrama de Ishikawa, diagrama de causa e efeito ou espinha de peixe, traz para as empresas, certo? Beleza? Então essa aqui é a nossa aula sobre diagrama de Ishikawa. Dão uma estudada, pessoal. Deixem os comentários se vocês acharem que não ficou entendido algo que eu falei. Vocês podem deixar no comentário também, que a gente vai e responde, certo? E deixa o seu likezinho lá, dedinho para cima, e também se inscreva no canal se ainda não são inscritos, beleza? Abraço, pessoal, e até a próxima.